Comentário expositivo do Novo Testamento. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei. Paulo não está se referindo àquele mandamento em que Deus disse a Adão: não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que o nobre casal desobedeceu, pecando contra a vontade de Deus, e trazendo consequências negativas para toda a humanidade. Ele também não se refere aos muitos mandamentos da legislação de Moisés, em que 10 deles são conhecidos como os 10 mandamentos de Deus diretamente para o seu povo Israel. Nem tampouco o autor se reporta aos mandamentos civis dos governantes de qualquer nação, como a Constituição, Código Civil ou Penal. Mas o escritor fala de uma nova lei promulgada por Cristo, juntamente com a nova dispensação da graça de Deus para todas as nações do mundo. Do Espírito. O Espírito sobre o qual fala o apóstolo diz respeito ao Espírito Santo de Deus que veio depois da ascensão de Cristo para se assentar à destra da majestade celestial. Jesus prometeu que depois de sua subida para se assentar à destra de Deus, enviaria outro Consolador, que somente os remidos recebem. É na verdade o Espírito de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É este Espírito que desde o dia de Pentecostes vem implantando na mente dos filhos dos homens a vontade de Deus, mediante o Evangelho de Cristo. O Novo Testamento afirma que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas somente os comprados pelo sangue de Cristo. De vida. A quebra do mandamento dado a Adão gerou a morte física e principalmente a morte espiritual, que é a separação de Deus. Do mesmo modo, a desobediência dos mandamentos da legislação de Moisés tinha como resultado a morte dos filhos de Israel ou a perda da comunhão com o Senhor do céu e da terra. Com a vinda de Cristo, que venceu a morte, e com a descida do Espírito Santo, o que prevalece é a vida abundante para os remidos de Cristo, vivendo pelo Espírito. Este Espírito de vida, que é o Espírito de Cristo, é quem faz o homem nascer de novo para uma nova modalidade de vida, em que sobre ele não mais reina o pecado e a morte, mas sim a vida plena, que resultará na eternidade em salvação ou vida eterna em Cristo Jesus, Ele que é a vida. Em Cristo Jesus. Assim como Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo, tudo que vem do Espírito de Deus também passa por Cristo Jesus, até porque o Espírito de Deus tem como objetivo glorificar a Cristo Jesus, o nosso Redentor. De forma que, tudo que envolve a nova dispensação de Deus com a humanidade passa por Cristo Jesus, Ele que é o único mediador da nova dispensação. A vinda do Messias de Deus, ou ainda o Emanuel de Deus, Deus entre os homens para salvar os homens, que também é Cristo Jesus. Foi justamente para proporcionar vida a todos aqueles que se deixam ser transformados pelo poder regenerador do Espírito de Deus. Este mesmo Espírito que faz do homem uma nova criatura. Me livrou da lei. Já nos finais do capítulo anterior, Paulo demonstra o quanto os seres humanos se tornaram em um estado deplorável diante da justiça de Deus e diante do próprio Deus que é santo, e o homem mais sujo do que pau de galinheiro. Nenhum homem tinha por si mesmo como se redimir dos seus muitos pecados, mas Cristo realizou o trabalho de redenção,
e o Espírito Santo faz a obra de restauração na vida do homem. Desde a queda da raça humana por meio de Adão e Eva que esta lei ou força do pecado passou a dominar sobre os filhos dos homens, porque a influência do diabo passou a gerar a morte no homem natural. Mas vindo Cristo para desfazer as obras do diabo, então os remidos são libertos do pecado. Desde o começo desta sua magnífica carta que o apóstolo dos gentios vem demonstrando o quanto os seres humanos se tornaram refém das forças do pecado, que desde a queda da raça humana vem escravizando os filhos dos homens. Depois de Adão, só teve um homem que não se submeteu ao domínio do pecado, que foi Cristo Jesus. Isso porque o Evangelho nos ensina que ele não pecou nem errou. O mundo não compreende os efeitos positivos da redenção de Cristo, mas os remidos do Senhor sabem que a expiação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e sua propiciação produziu a reconciliação dos eleitos, com o Deus de amor, bondade e misericórdia. E da morte. Quando se fala na lei do pecado e da morte é porque o escritor está se referindo ao pecado com suas consequências. Desde o primeiro pecado cometido ou praticado pelo homem na face da terra, que o ser humano já sabia que teria como resultado a morte e foi justamente o que passou a reinar sobre a vida de todos. Não sabemos quantos anos viveu Adão antes do seu pecado, mas sabemos que depois do pecado, ele não durou tantos anos, o quanto viveu antes de sua transgressão. A promulgação da lei de Moisés também não resolveu a questão da morte dos filhos de Israel. Mas a grande vitória mesmo foi e é sobre a morte eterna pela vida de Cristo. Em Cristo somos mais que vencedores. Por isso que Paulo começa este capítulo de Romanos dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Comentário expositivo do Novo Testamento. Autor, Evangelista Francisco Amâncio.